Olá, estamos começando mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus e hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 11. Está conosco aqui o pastor Antônio, está conosco também o pastor Claudinei. Vocês já me conhecem, sou pastor na Igreja Batista Lindóia há 28 anos. Minha formação é na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Pastor Claudinei, por favor, se apresente. Eu também me formei na Faculdade Batista do Paraná, sou membro desde o ano passado na Igreja Batista Lindóia. Conheço o pastor Ilquias desde o tempo do seminário, então já faz bastante tempo. Minha ordenação aconteceu no ano de 2021, então estou indo para 24 anos de ministério, de caminhada, né, nessa trilha que Deus colocou. É um Muito prazer bem. estar aqui hoje, né, desse tempo juntos, para estar compartilhando desse texto tão precioso que a gente vai estar falando hoje. Muito legal, que bom. Pastor Antônio, por favor, se apresente, querido. Meu querido pastor Ilquias, é uma alegria estar participando dessa live aqui com o pastor Ilquias, nosso chamado pastor presidente, pastor da Igreja Batista Lindóia, e é uma honra ser sua ovelha. E estamos juntos aqui também com o pastor Claudinei. Eu não conheço o pastor Ilquias há tão longo tempo como o pastor Claudinei, mas eu conheço o suficiente para admirá-lo, querer ele muito bem, e ver que ele é um homem de Deus, e o seu ministério Deus tem abençoado frutuosamente. Então, de forma que é uma honra tê-lo como pastor e como amigo pessoal. Então, pastor, eu sou pastor há 44 anos, fui ordenado em 1980, 7 de janeiro de 1980. Né? Então, ontem fiz 44 anos no ministério, ontem. E estudei no seminário presbiteriano do Recife, né? Terminei em 1980, e depois fomos estudar nos Estados Unidos, onde fiz mestrado e doutorado em teologia, nos Estados Unidos. Depois fiz ainda mestrado em História da Arte, História da Educação e História da Cultura. Então, e agora estamos, já há 3 anos, estamos frequentando a Igreja Batista Lindóia, tendo o nosso pastor Ilquias como nosso pastor e ensinando uma classe da Escola Bíblica Dominical, uma classe de 60 mais, por confiabilidade do pastor, né? Já que eu não sou necessariamente membro da igreja ainda. Então, de forma que louvamos a Deus por estarmos juntos e caminhando juntos, né, na nossa trajetória histórica da fé, como o pastor nos convidou para estudarmos hoje o capítulo 11. Para mim, me sinto honrado, enobrecido e distinguido com este convite. Muito bom, muito bom. Alegria ter vocês com a gente. Tem sido muito bom estarmos caminhando ali na Lindóia, crescendo junto, isso é maravilhoso. Nós vamos hoje tratar da chamada Galeria da Fé, né? O texto de Hebreus 11 é um texto emblemático, é um texto extraordinário, porque até o conceito de fé é explícito ali de uma maneira que nos ajuda a definir o nosso próprio conceito de fé. Por isso eu gostaria de ler com vocês nesta manhã os 3 primeiros versículos deste capítulo 11, onde nós temos aqui algumas definições fundamentais da fé. O texto nos diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por isso que os antigos foram louvados. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, nós temos aqui já uma concepção de fé, né? A certeza das coisas que a gente espera, né? Essa definição ela é baseada nas realidades vividas no Antigo Testamento. Por isso, o versículo 2 vai deixar bem claro que foi por isso que os antigos foram louvados. E o versículo 3 vai mostrando também
que tudo que existe no universo foi formado pela palavra de Deus. Eu acho esses 3 primeiros versículos fundamentais para nortear a nossa compreensão daquilo que a gente pensa sobre Deus e daquilo que a gente pensa sobre a criação de Deus. E eu gostaria, nesse momento, de ouvir a sua impressão, pastor Claudinei, sobre esses 3 primeiros versículos e depois ouvir também a impressão do pastor Antônio sobre esses 3 primeiros versículos. Eu acho que esses 3 primeiros versículos nos ajudam e devem fazer parte da nossa caminhada cristã, porque eles fazem pensar o que é fé. Não sei se vocês já ouviram essa expressão de que fé é um salto no escuro. E quando eu olho para essa definição aqui, eu não consigo entender que seja um salto no escuro, porque ela descreve exatamente como a fé, o que a fé faz e como ela funciona, como ela vai agindo em nós, né? E a gente percebe que quando ele diz 3 aspectos fundamentais dessa questão da fé que eu vejo nesses versículos aqui, elas vão levar para uma certeza de coisas que a gente espera, mas também uma convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, eu começo a caminhar numa relação com Deus e numa caminhada que vai me fortalecendo na minha expectativa, e isso vai produzir um resultado. Ou seja, a fé ela age na minha mente, no meu coração, mas ela também vai produzir um resultado que a gente vai estar vendo mais lá para frente, nos capítulos, quando ela vai ser aplicada sobre testemunho, né, o que vai agir sobre nossas vidas. Então, para mim, a fé é essa confiança firme nas promessas de Deus e na convicção de que a realidade que nós vivemos com Deus nos remete para um futuro de certezas, né, que a gente não viu ainda. A gente tem certeza de que vai acontecer, de que é real. Então, essa é a minha... Quando eu olho para a fé, nessa questão de uma fé que é concreta, ou seja, ela não é subjetiva. Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma fé subjetiva, que eu acredito, eu creio. Não. Esses dias até brinquei com meu filho, nós estávamos no trânsito, e eu falei que dirigir é um ato de fé. Porque eu vou passar por um cruzamento e tenho certeza que ninguém vai cruzar porque eu estou na preferencial. É um ato de fé. Que eu vou passar no sinal verde e ninguém vai cruzar, é um outro ato de fé. Então, a gente pensar em fé como algo que é concreto. Eu sei que Deus está agindo, que Deus está operando e que não é algo que eu vou saltar e não sei aonde eu vou cair. Eu sei exatamente para onde eu vou quando eu decido exercer ou caminhar nessa dinâmica da fé. Muito bom, muito bom. Pastor Antônio, qual a sua impressão desses 3 primeiros versículos? Muito bom. Muito bem. O pastor Claudio, na fala dele, ele fez lembrar essa frase. Esse é um jargão, um clichê, né? E a fé é um salto no escuro. Essa frase foi usada pela primeira vez no século XIX pelo filósofo existencialista Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, né? A fé era um salto no escuro. E ele, mesmo assim, mesmo sendo de origem luterana. Mas os filósofos existencialistas do século XIX, século XX, também cunharam essa frase, todos eles usaram essa frase muitas vezes, mas quando usaram essa frase, o Jean-Paul Sartre, na sua obra Being Nothingness, além do seio do nada, então, o seio nada, ele vai dizer também, ele faz menção de Kierkegaard, mas ele faz mencionando que a fé é um salto no escuro, mas como uma crítica à fé cristã, não como uma coisa louvável. Na verdade, o texto mostra que a fé é algo profundamente concreto, real, que pode ser vivenciado na nossa vida, no dia a dia, no nosso modus vivendi, no nosso modus operandi, na nossa forma de viver e de operar. Em qualquer língua, interessante que em qualquer gramática mundial, em qualquer língua, o verbo é que traz ação ao sujeito. E aqui nós temos 3 verbos que são bastante relevantes. O escritor vai usar a palavra certeza, convicção e entendemos. Ele diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção. Ou seja, é algo que não somente cremos, não é algo simplesmente subjetivo, mas é algo realístico, é algo palpável, tangível, execuível. E a palavra convicção
É uma palavra usada muitas vezes no texto neotestamentário, no Novo Testamento. Paulo, quando escreve a sua missiva aos Romanos, capítulo 4, quando ele alude à pessoa de Abraão, o patriarca Abraão como pai da fé, ele usa a mesma palavra usada aqui no texto convicção. O escritor aos Hebreus usa e Paulo também usa em Romanos capítulo 4. Porque ele vai dizer em Romanos 4, usando esse texto como um texto corroborativo, para o que estamos falando, em Hebreus 4, 19 e 20 e 21, o apóstolo São Paulo fala que o pai da fé, Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando, essa é a ênfase, a contundência, a incisão do verbo, Romanos 4, 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, pastor, fazendo uma análise, uma simbiose em consonância com o que Paulo diz na carta aos Romanos, o patriarca, o pai da fé, Abraão, estava plenamente, não é convicto só, mas ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir todas as promessas que o Senhor fizera a ele. Então, por isso que o escritor da carta aos Romanos, em simbiose com as palavras de Paulo na missiva aos Romanos, nessa carta aos Hebreus, usa a palavra certeza, a palavra convicção. Então, isso falta muito na vida cristã. Por quê? Porque isso é um fato verdadeiro. Quando estudamos teologia contemporânea, vamos ver que a teologia contemporânea foi muito influenciada, os teólogos contemporâneos, pela Revolução Francesa, em 1789. E o que é que aconteceu? Em 1789, com a Revolução Francesa, surgiu um novo criticismo. Tudo que não for matéria da razão é sujeito à crítica. Os milagres foram preteridos porque não faziam parte da razão. Então, a fé também. Então, por quê? Porque a fé não passava pelo crivo da razão. A razão foi a mestra e a detentora de tudo quanto foi palpável como verdadeiro. Então, por isso que quando compreendemos, entendemos que a fé não pode ser racionalizável à luz da compreensão dos filósofos racionalistas, né? Que até não compreendiam a intervenção de Deus na história, fazendo surgir o deísmo, né? Deus existe, mas Deus não intervém no curso da história, diziam os filósofos deístas, né? Como Immanuel Kant e tantos outros deram essa ênfase na sua obra Crítica da Razão Pura, 1780, Immanuel Kant. Então, fé é certeza, fé é convicção e fé é entendimento. Né? Pela fé entendemos. Agora, interessante, meu pastor, é que a expressão aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Mas fizemos esse texto em simbiose com João 1,3, a Bíblia diz que no princípio era a palavra era Deus, e tudo foi feito por intermédio da palavra. Esta palavra de Deus aqui, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, essa palavra é Jesus. Essa palavra que deu origem ao universo é Jesus, conforme João 1,3, né? Jesus é a palavra que fez surgir o universo. Então, esse texto, na verdade, ele é basilar para todo entendimento de fé à luz das Escrituras. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que me chama a atenção no versículo 1 ainda é que a palavra certeza vai significar fundamento, vai significar realidade, o termo usado lá no grego. Então, a nossa fé, ela não é simplesmente uma opção sem fundamento, sem uma concreta fundamentação. E quando o texto diz é a prova das coisas que não vemos, há implícito aqui, é uma evidência, é uma convicção. Eu acho que para a gente aplicar esses primeiros 3 versículos à nossa realidade contemporânea, hoje, vocês já citaram aí a frase filosófica que a fé não é um salto no escuro, mas uma confiança fundamentada. Nossa fé hoje também se baseia na realidade de que nós não podemos, daquilo que nós não podemos ver fisicamente, mas podemos sentir e podemos experimentar no nosso dia a dia. Quantos passos de fé nós demos e vimos a fé se materializando na consequência daquilo que nós cremos. A fé nos permite viver no presente
com base nas promessas futuras de Deus. Então, a fé, ela é o que move o mundo. Gostei daquela ilustração quando o pastor Claudinei fala que nós dirigimos por fé, né? Achei legal aquilo. A gente acredita que o outro vai parar no sinal vermelho. Assim como a gente ora, acreditando que Deus vai nos ouvir. E depois Deus nos ouve e responde exatamente a nossa oração. Então, a palavra para a gente hoje, nesse primeiro momento, uma aplicação bem prática, que nós devemos caminhar pela fé. Quando eu olho para a Galeria da Fé, eu lembro da minha infância. A minha infância lá em Pernambuco, minha mãe assistia à rádio evangélica, e naquela ocasião tinha uma música que cantava todo dia, Por Meio da Fé. Por Meio da Fé. E o poeta, o cantor, ia citando vários personagens bíblicos que agiram por fé. E o coro daquela música ficou na minha cabeça até hoje. Então, ontem, estudando um pouco sobre esse tema, eu me lembrei da música, fui buscar lá no YouTube, ouvi a música, e o coro da música, aquela parte que se repete, diz assim: por meio da fé, Eliseu lá no rio fez flutuar o machado. Que maravilha! Também sobre as lutas da vida, nós flutuaremos, porque uma fé fervorosa em Cristo nós temos. Então foi um encontro com a minha infância, um encontro com essa palavra aí da minha infância que expõe a Galeria da Fé e uma palavra de estímulo. Flutuar um machado é algo, como disse o pastor Antônio, que não cabe na razão humana. E os filósofos racionalistas têm dificuldade de entender um machado que flutua. Assim como nós também flutuamos em meio às provações, em meio às tempestades. E quando a gente ouve esse link da palavra de Deus que criou tudo, e Jesus Cristo essa palavra, e Jesus Cristo essa palavra não está distante de nós, está em nosso coração, isso nos tranquiliza a confiar em Jesus e viver as ações de Jesus em nós. Nós vamos entrar agora na chamada Galeria da Fé. Os heróis, os exemplos históricos da fé. A gente vai perceber que ele cita algumas pessoas aqui, alguns personagens. No versículo 4, ele cita um personagem que é exatamente Abel. Então o texto diz assim, ó: pela fé, Abel trouxe a Deus uma oferta superior à de Caim. Pela fé, ele foi louvado como justo quando Deus falou bem de suas ofertas. E pela fé, Abel ainda fala mesmo estando morto. Eu achei essa afirmação. Nós conhecemos a história de Caim e Abel. Mas quando ele diz que pela fé Caim ainda fala, ou seja, a gente crê naquilo que o texto vai revelando sobre o coração de Caim. É interessante que quando nós conhecemos a história original, a gente vê que Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. Mas Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Então, o primeiro exemplo de adoração aceitável a Deus é o de Abel. Então, ele cita os heróis da fé como sendo Abel essa referência humana de alguém que oferece a Deus culto, adoração, louvor, ou seja, coloca Deus no lugar de Deus. A fé genuína resulta em adoração adequada a Deus. Pastor Antônio, o que é que o senhor gostaria de falar sobre esse versículo 4? Sim, pastor, é interessante porque
A fé caminha junto com as obras, né? Porque muitas vezes se crê num tipo de fé que é uma fé vazia, estéril. Por isso que a carta aos Hebreus diz: mostre minha fé pelas as obras e mostrarei a minha fé pelas minhas obras, diz São Tiago, né? Capítulo 2. Porque quando vemos aqui, o fato de oferecer sacrifício é uma atitude. A fé nos conduz a atitudes positivas, né? A pessoa diz tem fé, mas não tem compromisso com Deus, não vai à igreja, é desigrejado, que tem uma fé alienada, uma fé abstrata, abstracionista. Isso não é fé, porque a fé também está linkada com o ato da adoração. A Abel não teve uma fé subjetiva, estéril, é uma fé que o conduziu a oferecer sacrifícios a Deus e a adorar a Deus. Então, ou seja, é uma fé adorativa. É importante compreender isso, que a fé caminha junto com a praxis histórica da vida, né? Que muitas vezes se crê numa fé ortodoxa, né? As pessoas dizem, eu tenho fé. Quando a gente diz que a pessoa precisa de Deus, precisa crer em Deus ou crer em Jesus, o seu vizinho, o nosso vizinho, ou qualquer pessoa que faça parte do nosso universo relacional de amigos, vai dizer que tem fé. Quando tentamos abordar alguém com o evangelho, né? Você precisa crer em Jesus. Você precisa, eu creio em Jesus. Mas São Tiago, capítulo 2, vai dizer, tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e tremem. Então, há essa fé estéril, que tão somente crê que existe um ser supremo, essa é uma fé estéril. Porque a fé está linkada com a prática histórica, com a atitude adorativa. Então, é isso que acontece com Abel. Ele não somente crê naquele que o criou, mas ele oferece sacrifícios, ele faz algo que agrada a Deus, ele é um adorador por excelência. E isso é muito importante compreender isso, né? Nessa perspectiva. Que essa fé estéril, que não nos conduz a uma verdadeira adoração, não é fé. Muito bom, muito bom. Pastor Claudinei, e aí, sobre esse versículo 4? Eu acho que tem um aspecto aqui, quando a gente percebe que tanto Cael quanto Abel como Caim sabiam exatamente como deveriam, né, adorar a Deus. Eles estavam ali naquele contexto, né, eles sabiam exatamente qual era o propósito. E aqui talvez faça uma distinção entre ser alguém que adora e alguém que é apenas religioso. Alguém que ama e faz uma oferta, um sacrifício, uma ação de acordo com um coração que entende quem é Deus, e outro que faz apenas uma ação de acordo com os padrões, a praxe religiosa, fazendo apenas por aparência. Eu acho que aqui é um aspecto que talvez veja essa diferença. Né? Enquanto Abel faz isso de coração, ele oferta de coração, entendendo e faz o melhor da sua oferta, né? Não mede esforço nisso. Caim, por sua vez, ele faz uma oferta apenas para cumprir a tabela, para cumprir o que deveria ter sido cumprido. Quer dizer, vou sair bem na foto. Mas, no fundo, não estava adorando, não era uma questão de adoração, de algo que ele estava fazendo do melhor dele. E eu acho que isso é um aspecto importante a gente estar mencionando. Quer dizer, a fé, ela me leva a uma ação que ela sobrepõe qualquer aspecto religioso de aparência. Eu entendo o que eu faço e não meço esforços e corro risco por essa fé. Eu acho que um dos aspectos que, quando a gente começa a olhar para os 3 primeiros versículos, que nos dão certeza e convicção, eles vão também nos fazer nos mover, nos comportar ao ponto do risco, ao ponto de que a nossa ação precisa deixar marcas na vida dos outros. E eu achei, talvez para mim, quando eu olho assim que a oferta de Abel fala, né, a ação dele fala, talvez ainda continue falando para nós hoje, né, que um comportamento, mas também faz pensar que quais são as minhas ações que estão falando nos corações das pessoas em termos de testemunho de um compromisso de louvor a Deus. Acho que a gente precisa pensar que a nossa vida precisa deixar marcas que sejam vistas mesmo depois que a gente não esteja aqui, né? Que a gente deixe marcas de continuidade na história cristã, de valores de Deus. Quem Deus é e que vale a pena. Ouvindo a frase do meu cunhado, eu achei uma coisa que marcou muito. Ele falava para mim que a visão que ele tinha do pai, que era um pastor, era uma visão de um pai que estava sempre de joelhos orando. Tipo, ele tinha essa marca no coração dele, era
a marca de um pai que sempre estava orando. Mesmo depois do morto, ainda continuava falando no coração dele, que a oração era algo importante. Então, acho que isso é importante a gente estar olhando para, quando a gente pensa nessa questão de fé nos nossos dias. Né? Uma fé que faça diferença e que nos mova ao ponto de nos colocarmos em risco, de abrir mão daquilo que desperdiçar a vida em favor do que vale a pena a respeito de Deus. Muito bom. Pastor Antônio quer reagir à sua palavra aí, ó. Sim. É só corroborar e fazer um adendo, né? Não é. Eu posso anuir, sentir tudo que o pastor Claudio mencionou, mas é interessante porque a questão da adoração, se olhar, todo mundo adora. Na obra Em Quem Crê os que não creem, Humberto Eco diz isso, né? Em quem crê os que não creem, porque ele diz que até o ateu é um adorador, ele adora a sua ideologia. Então, todo mundo tem um Deus. Até o ateu, segundo Humberto Eco, né? Morreu há 2 anos passados. No seu livro Em Quem Crê os que não creem. Os que não creem, creem na sua ideologia. Adora Stalin, adora Fidel Castro, adora Che Guevara, quem for. Mas, então, ou seja, todo mundo tem o seu ídolo. Mas a verdade, o que me chama a atenção, pastor Paulo, além disso, além dele ser um adorador, é o sacrifício que ele fez. Porque não foi um sacrifício de sangue, foi um sacrifício com sangue. Ambos fizeram sacrifício. Mas o texto diz que Caim trouxe a oferta do campo. Ele trouxe a ovelha, já tipificava Jesus. Porque a carta aos Hebreus, o que é a carta aos Hebreus? É uma reinterpretação do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz da graça. Então, Hebreus 9, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que agradou de fato a Deus, ambos foram adoradores, tanto Caim como Abel. Mas agradou a Deus porque o sacrifício de Abel tipificava o sacrifício de Jesus no futuro. Abel é um protótipo de Cristo. Por isso que o texto é chamado de, pela fé, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Caim ofereceu sacrifício também, mas foi um sacrifício exangue, sem sangue. Mas como Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão, então o sacrifício de Caim, de Abel, já tipificava o sacrifício de Cristo. É importante olhar nessa perspectiva teológica. Quer dizer, só apenas corroborando com o que disse o pastor Claudinei. Muito bom, muito bom. As interações de vocês me levam a concluir que a adoração vai requerer obediência, né? Requerer obediência. Nossa adoração deve ser baseada na fé, mas também na obediência. É um risco. Crer é um risco. Vale a pena correr esse risco? E quando o foco vem tipificando já Jesus, como muito bem expôs o pastor Antônio, mostrando exatamente o que vai ser perene, o que vai ser constante. O cordeiro animalzinho não foi suficiente, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é suficiente. Os versículos seguintes, eles citam alguns personagens, né? Por exemplo, Enoque é apresentado aqui como sendo um dos heróis da fé, e o foco lá de Enoque é que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, esse versículo está grifado na minha Bíblia, porque não é apenas uma referência a Enoque, mas é uma normativa para todo cristão, Sim. todo aquele que crê em Deus. É preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, buscar a Deus deve ser nossa prioridade. Por isso que Jesus vai dizer depois, no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A recompensa vem para aqueles que buscam diligentemente a fé, na perspectiva do autor aos Hebreus, quando apresenta Enoque. E Enoque me chama muita atenção, né? Porque o texto diz: Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Veja, é uma palavra que nos estimula a andar com Deus. Deus se agrada de quem anda com Ele. Mas só vai andar com Deus quem tiver fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o que é que vocês querem compartilhar desse texto de Enoque?
Pastor Claudinei, que você falar também. Não, pastor Antônio, pode falar primeiro. É interessante, olhando a Carta aos Hebreus, eu fico admirado. Eu passei 35 anos ensinando na cátedra da universidade. Quando a gente faz... Eu ouço o pastor pregar, né? Eu gosto do pastor porque o seu sermão tem princípio, meio e fim, né? Introdução, tem conteúdo e conclusão. Porque tem gente que faz um sermão e voa como um passarinho, não sabe pousar mais. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe o seguinte na Carta aos Hebreus, que a abordagem dele da fé é um crescente até histórico. Veja bem, ele fala Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, e assim vai. É um crescente, ele está em plena harmonia com a história da revelação. Porque se fosse uma pessoa sem nexo, ele ia começar o texto falando de Abraão, depois ia falar de Davi, depois falava de Enoque. Não, essa abordagem é uma abordagem crescente. Vejam bem, então é admirável essa coerência do texto, coerência textual histórica, né? Abel, Enoque e assim por diante. O que o pastor falou, eu gostei muito da ênfase andar, né? Porque essa expressão aparece 3 vezes em Efésios capítulo 5. Andai em amor, Efésios 5:1. Andai na luz, Efésios 5:8. E andai como sábios, Efésios 5:15. Então, esse andar com Deus, a fé preconiza isso. Não há como ter fé sem andar com Deus, né? Então, eu gostei muito dessa ênfase que o pastor deu, né? Se fosse sumarizar, uma só sentença, o que é fé? Olhando à luz de Enoque. Fé é uma vida andando com Deus, né? Porque isso nós vemos, porque Enoque é o personagem histórico que a Bíblia menos fala. A Bíblia fala muito de Davi, de tantas outras pessoas não foram arrebatadas. Enoque, a citação dele é tão concisa, tão lacônica, mas o que diz tudo. Num só versículo, a Bíblia fala pouquíssimo de Enoque. Não sabemos nada dele. Tem até um livro apócrifo, o livro de Enoque. Naturalmente, não está no nosso texto sagrado, né? É um livro apócrifo. Mas Enoque é um dos personagens históricos que a Bíblia menos fala. Mas o que fala diz tudo, pastor Kias e pastor Claudinei. O que diz, sumarizando, laconizando tudo. Olha a síntese. Um só versículo sobre Enoque, mas a frase diz tudo. Andou com Deus. Isso é coisa maravilhosa, olhando nessa perspectiva. Então, fé, como diz o pastor Luquias, é andar com Deus. Pastor Claudinei. Acho que eu queria só pegar um gancho e complementar, né, que me veio a pensão assim, quando a gente olha para Enoque, a gente vai ver que a fé aqui é uma fé e uma vivência. A gente muda de um aspecto, a gente viu a adoração, né, com Abel, e agora a gente vai ver que ela tem uma vivência, é uma vivência crescente, é o viver com Deus, ou seja, a fé vai aumentando à medida que nós nos relacionamos e nós aprofundamos nossa comunhão com Deus. E aí, quando a gente vê esse resultado de comunhão com Deus, a gente vê que foi uma comunhão tão profunda que ele não experimentou algumas das coisas que outros homens experimentaram. Ele foi arrebatado. Tipo, ele não viveu a morte no sentido que seria o normal, mas ele teve uma vida de comunhão crescente. Eu acho que nós precisamos também pensar nessa questão de fé, de desenvolver uma comunhão crescente todos os dias. Ou seja, eu preciso ter uma comunhão maior do que eu tive ontem e amanhã maior do que eu tive hoje. Por essa vivência com Deus, de experimentarmos Deus. Isso me trouxe à memória agora, quando eu me converti em 83, eu estava frequentando a igreja e eu vinha de uma história que eu não tenho as memórias que vocês têm de família, de pai, de pessoas muito próximas. Então eu estava na igreja e alguém falou assim, se você orar, olha, eu orei, Deus curou, eu orei, Deus fez isso, eu orei, Deus me deu um emprego. Eu falei assim, nossa, esse pessoal está contando essas histórias para mim, entendendo que para mim ficar aqui, né? Eu vou acreditar nisso. Mas daí, num certo momento, eu falei assim, não custa nada orar, né? E aí eu comecei a fazer esse exercício de pedir. E foi tão profundo quando eu vi que nessa comunhão, nessa caminhada que comecei a ter com Deus, que Deus começou a responder coisas que pareciam improváveis. E eu comecei a perceber que nessa caminhada a gente começa daí a ver a fé crescente. Ou seja, eu começo a ver Deus responder coisas, Ele falar comigo, Ele tratar da minha vida. Horas foi necessário puxões de orelha, de correção.
Mas aí se começa, nessa caminhada de vivência, a gente começa a ver que essa fé vai se fortalecendo, que hoje não é apenas uma fé que eu acredito, que alguém me disse, não, é uma fé que eu vivi. Você pode não entender, você pode não aceitar, mas não tem como mudar a minha concepção do que Deus é para mim. Então, essa vivência que a fé precisa produzir em nós. Muito bom, muito legal. Agora eu queria chamar a atenção para o versículo 7, né? O versículo 7 vai apresentar Noé. Noé, pela fé, Noé, quando avisado sobre coisas ainda não vistas, em santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Construir a arca sem ver a evidência de chuva, sem ter evidência do dilúvio, deixa implícito aqui alguns princípios, né? O princípio de que fé resulta em obediência prática. Fé persiste mesmo diante do aparente ridículo. E a gente conhece a história de Noé, sabe disso. Então eu poderia dizer que obedecer a Deus, mesmo quando não faz sentido aos olhos das pessoas, é um exercício de fé. Então, ainda nessa perspectiva que o pastor Antônio trouxe para nós, do autor aos Hebreus, e numa crescente de fé, Abel com uma adoração, Enoque com caminhar com Deus, agora a gente chega em Noé, crendo diante do improvável, né? Então, a gente precisa entender que vai ter coisas para nós, vão ter coisas que a gente vai confiar com muita tranquilidade, porque tudo leva a crer que isso é uma possibilidade. Mas quando nós somos chamados a acreditar no improvável, e Noé entra na galeria da fé por acreditar no improvável. Pastor Antônio. Pastor, a sua ênfase é muito sábia, né? Como sempre, muito pontual. Esses homens que fazem parte da galeria das horas da fé, né, são paradigmáticos para a igreja contemporânea. Todos eles têm muito a ensinar-nos. Né? Eu creio que esse capítulo, pastor, daria para a igreja estudar um semestre sobre. O pastor até mesmo poderia, com seus pastores, né, do colegiado, fazer uma série de mensagens biográficas a partir de Hebreus 11, do púlpito, que ia abençoar muito. Esses homens santos de Deus têm muito a ensinar à igreja, na sua vivência e prática da vida cristã, né? Tem muito a ensinar. Porque, via de regra, a nossa fé é muito racional, logicizante, né? A pessoa diz, eu tenho fé que eu vou comprar uma casa própria. A gente tem 500 mil no banco, é claro que vai comprar. Então, ou seja, muitas vezes a nossa fé, eu tenho fé que vou comprar um carro, mas já guardou o dinheiro, tem o dinheiro pronto, não é necessariamente um ato de fé. Né? Então, nós muitas vezes temos medo de tomar passos de fé. Eu lembro de Hudson Taylor, né, quando foi para a China, em 1842, a London Mission Society, a missão de Londres, não queria mandá-lo. Alegaram falta de recursos e assim por diante. E ele disse, eu vou, porque a chamada missionária é de Deus e o Senhor vai me sustentar. E ele fundou o que foi chamado de as missões de fé, porque o Hudson Taylor foi sustentado a vida toda por ofertas voluntárias de amigos que o sustentaram na China por várias décadas. E ele usou uma frase que ficou na história, né? Em inglês, where God guides, He provides. Onde Deus guia, Deus providencia. Então, ou seja, é partir, de fato, crendo nisso. Então, o Noé, o pastor Euquias mencionou, era uma época muito escassa de chuva. Ele não estava vendo chuva. Então, é semear, é crendo de que a chuva vai vir. É crendo, de fato, totalmente na promessa de Deus. Noé é emblemático, paradigmático para a minha vida, porque eu quero ter a vida como Noé. Porque muitas vezes nós pensamos, Senhor, e o futuro, meu futuro? E o que há de vir, o que vai acontecer? Muitas vezes nós temos muitas incógnitas nas nossas vidas e esquecemos Noé. É construir crendo de que vai vir chuva copiosa. É justamente o que fez o profeta Elias, né? Subiu ao monte, começou a orar, colocou o rosto no chão 7 vezes
e falou para Eliseu, Eliseu, vê o que está subindo do mar Mediterrâneo. Ele disse, Senhor, não estou vendo nada. Ele começou a continuar orando. O que está subindo? Eu estou vendo O pastor até pregou, o pastor aqui já pregou nesse texto na igreja. Eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão. Se fosse um pastor racional, dizia, isso é nada. Uma nuvem do tamanho de uma mão, que chuva coisa nenhuma. Isso não é sinal de Deus. Mas para um homem de Deus é. Um pequeno sinal é prova de uma grande obra que vai fazer. Eu disse, é uma pequena mão desse nuvem. Então diga, corre e fala para Acabe. Corre para Jezreel, porque vem abundante chuva sobre Israel. Então, muitas vezes Deus está mostrando a gente a nuvem, a gente não está crendo. A gente quer que Deus faça, escancare a bênção de forma muito grandiosa para poder crer. Às vezes Deus está dando sinais, mas a gente não crê. Então, ou seja, construir uma arca que, segundo os teólogos, passou mais de 100 anos na construção. Ele viveu 950 anos, não é? Era um zombado, motejado pelos vizinhos, todo mundo zombava dele. Então, como é que vai construir uma obra tão grande numa época de escassez de chuva? Mas ele cria totalmente no que Deus tinha dito, né? Falta em mim, de coração, pastor. Falta em mim essa fé, falta em nós, falta na igreja contemporânea essa fé de construir, mesmo em épocas de escassez, crendo de que vai vir chuva abundante, copiosa, e que Deus vai cumprir ipsis literis as suas promessas. Muito bom, muito bom. Claudinei. Aqui também, aproveitando essa questão, eu vejo que essa fé de Noé e do trabalho, essa fé que faz e age quando você não está vendo nada, eu acho que também é um reflexo para que a gente precisa também estar trazendo para as nossas vidas. Porque nós precisamos estar obedecendo e trabalhando, que aqui tem a ver com trabalho, porque construir a arca tinha a ver com trabalho, mas é construir um trabalho do qual você não tem aplicação. Por exemplo, construir um barco, uma arca, no meio de onde não tem um rio, não tem água suficiente para fazer com que ela boie, ninguém tinha visto isso até então. Eu fico imaginando esse trabalho que é um trabalho que eu creio antes de ver resultados, porque hoje a gente está querendo ver primeiro o resultado para depois crer. A gente está querendo primeiro ver para depois ter fé. Aqui não, eu ajo esperando nisso, e ao mesmo tempo eu também vejo na riqueza desse texto quando Jesus faz uma advertência baseada nesse texto. Ele fala aqui para os homens que ele usa essa experiência como uma advertência, dizendo, as pessoas estão vivendo, casando e fazendo as coisas, mas como na época de Noé, também estavam fazendo e não estavam vendo o que estava vindo. Nós também estamos vivendo num tempo onde nós estamos anunciando a volta de Cristo, né? Onde a gente não está vendo, mas a gente tem que ter fé. E essa questão de trabalho, quer dizer, eu vou agir mesmo quando não existe recursos, na escassez, como o pastor Antônio comentou, a escassez, eu creio que Deus vai fazer, então eu vou fazer, na certeza de que Deus vai operar. Não é uma coisa louca, mas Deus está mudando e está me conduzindo, porque muitas vezes nós esperamos ver as coisas para depois fazer. Aqui não, o que nos faz remete eu preciso agir quando Deus manda. Olhar para uma nuvem do tamanho da mão e dizer, vai cair um temporal, corre. Então, ou seja, nós precisamos ter uma visão, nossa mudança de visão. E acho que é por isso o texto também nos fala dessa fé que a gente tem uma convicção de coisas que a gente não viu, mas que a gente espera. Então, acho que esse é um aspecto importante que eu vejo no aspecto de Noé, ou seja, ele se aplica para mim para os nossos dias no sentido de como a arca era um aspecto de salvação, simbolizava a salvação, nós também estamos vivendo um outro tempo que a salvação de Cristo, quer dizer, há uma relação disso que a gente precisa estar vivendo e acreditando, mesmo que a gente seja zombado, mesmo que a gente seja criticado, mesmo que a gente não faça parte dos inteligentes ou daqueles que estão sábios para a época, mas a gente tem uma convicção de que Jesus vai voltar e que, assim como a chuva que ninguém acreditou, ela veio. Muito bom, muito bom. Eu, especialmente, tenho uma convicção de fé, né? Como o pastor Antônio falou, tem gente que tem uma convicção de vai comprar um apartamento, um carro, mas já tem um fundo reservado para isso. A gente está falando aqui para o mundo. Pessoas do mundo inteiro poderão ver essa live nossa e
Se eu disser o que eu tenho como convicção de fé, que eu espero algo, que Deus vai me proporcionar, e eu tenho convicção de que isso vai acontecer comigo, antes ainda de eu partir para a glória, se eu mencionar aqui, alguém pode estar ouvindo assim, não, eu vou fazer isso, eu vou ajudar. E essa não é a perspectiva. Então eu tenho uma convicção de fé de que algo vai acontecer comigo, e Deus vai prover uma situação, e eu não conto para ninguém. Ninguém sabe do que eu creio. E eu já creio isso há algum tempo. Já creio isso há algum tempo. Então, de maneira prática, para você que nos ouve aqui, fica essa palavra inspirada em Noé. Obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido nenhum obedecer. Que você tenha essa disposição de obedecer a Deus quando não faz sentido nenhum obedecer. Eu quero agora entrar em uma parte, que é a parte de Abraão e Sara. É uma parte longa, eu não vou ler todos os 9 versículos seguintes, mas eu vou ler alguns versículos, porque aqui o texto, o autor dos Hebreus vai mostrar alguns heróis da fé, e aqui ele vai apresentar Abraão, Sara e seus filhos. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9. O versículo 9 diz assim: pela fé ele habitou na terra prometida como um estrangeiro, em um país estrangeiro. Ele viveu em tendas, assim como Isaac e Jacó. Aí já são mencionados aí a herança, que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele estava esperando a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E pela fé, até mesmo Sara, que já havia passado da idade de ter filhos, foi capacitada a dar à luz filhos, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então nós estamos diante de uma história real, verdadeira, de Abraão, Sara e a descendência, e a gente vai começar a perceber aqui que a fé, ela aceita mudanças radicais na vida. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, para um lugar que eu vou te mostrar. Eu conheci muita gente que já tomou decisões radicais na vida por crer. A fé que aceita mudanças radicais. A fé que espera contra toda a esperança. Né? A fé que espera contra a esperança, diz o texto, inclusive, aqui de Hebreus. Ele creu contra a esperança. Não faz sentido você crer nessa questão. A fé que está disposta a sacrificar. É aquela fé que sai da zona de conforto. É a fé que você sai de um ambiente onde você está acostumado a viver e vai e se coloca em movimento. Então, analisando a vida de Abraão e Sara, a gente vê aqui uma fé em destaque, uma fé que aceita mudanças radicais, uma fé que espera contra toda esperança e a fé que está disposta a sacrificar. Pastor Antônio, quer reagir a essa palavra? Sim, meu pastor, são palavras sempre muito sábias, pontual. Abraão, o que falar de Abraão? Abraão é uma das figuras mais ricas da Bíblia, né? É o centro de confluência de 3 grandes civilizações, a civilização judaica, cristã e até mesmo a civilização árabe tem ele como pai da fé. O Alcorão tem Abraão como pai da fé para os árabes. Então, ele é admirável à luz do texto sagrado. Mas, pastor, eu vou dizer algo que quem diz isso é o Alfred Mahmoud, comentando o livro de Gênesis. Foi o grande pastor batista, século XIX, do Alfred Mahmoud. O Alfred Mahmoud vai dizer uma frase emblemática, pastor. Eu li isso há dias atrás, antes de me convidar.
eu gosto muito de Moody. Os comentários dele são simples, mas muito pontuais e muito sábios. A gente vê que a palavra de Moody vem do Espírito Santo. Ele comentando esse texto de Abraão, olha o que ele disse, do Alckmin Moody, no seu comentário aos Gênesis. Ele disse nessa frase, que Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele disse, o problema não é saber para onde vai, é saber quem vai conosco. Então, ele disse que, olha, eu fiquei maravilhado com essa frase do Alckmin Moody, o comentário dele, disse, Abraão partiu sem saber para onde ia, mas ele sabia quem estava indo com ele. Então, ele disse, isso é o que me motivou, como é que chama? Foi a força propulsora da fé de Abraão, é que ele não sabia para onde ia, mas sabia que Deus ia com ele. Isso é maravilhoso, pastor. Quando eu li isso do Alckmin Moody, meu coração quase saiu pela boca, eu chorei. Abraão partiu sem saber para onde ia, mas ele sabia quem ia com ele. E isso fez toda a diferença. Então, eu só quero abordar só esse versículo no momento, só esse versículo, né? Tá então, bom. eu vou ficar só aqui, que o senhor abordou só o versículo 8, vou ficar abordar só Não, o mas versículo 8. nós vamos esgotar aí o termo Abraão, Sara, nessa interação, porque o nosso tempo já está correndo. Falta 9 minutinhos para a gente fechar. Eu vou falar só mais um minuto. O caso de Abraão é um caso também importante, por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão era um homem próspero. Abraão é um homem próspero. Ele deixou, porque isso mostra até a renúncia da fé. Ele estava muito bem em Ur dos Caldeus, mas ele saiu, ele deixou tudo. Ele deixou a segurança do lugar em que estava, todos esses aspectos. Eu lembro de um amigo meu que foi para o ministério, ele disse, olha, eu tentei vestibular 20 vezes, não passei em nenhum curso. Então, eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. Eu achei estranho esse tipo de chamada, sabe? Quando a pessoa, imaginando, pastor, estava muito bem na empresa, eu já vi o testemunho do pastor. Ganhava até mesmo muito mais do que hoje, pastor Iquias, no seu trabalho anterior. Mas, vejam bem, tem pessoas que acham que Deus só chama quando a pessoa tentou tudo quanto queria, quanto estava no seu coração, e depois não conseguiu, aí então, me senti chamado. Ele não queria ir para o seminário. Fez 20 vestibulares, na época vestibular. Não conseguiu em nenhum. Nem para ser juiz em rinha de galo. Mas agora Deus me chama para o ministério. Então, não é o caso de Abraão. Abraão, quando Deus o chamou, ele tinha tudo para não ir. Ele era um homem próspero. Estava muito bem no lugar em que estava, mas partiu sem saber para onde ia. Porque é importante entender isso. Eu conheço missionários que estavam muito bem quando saíram e foi para a África. É admirável. Não tinha muita razão de ir. Estava muito bem com sua família, no seu emprego, deixou tudo e partiu. Eu fico maravilhado, pastor, quando eu vejo Abraão nessa perspectiva, tá? Que ele tinha algo a renunciar pela fé. Não é alguém que todas as portas fecharam e agora ele diz, agora eu vou para a obra. Né? É algo diferente. Muito legal, muito bom. Claudinei, pastor Claudinei. Eu acho que esse aspecto aqui de Abraão, dos patriarcas, é uma fé de espera. Um aspecto de espera. Uma outra dimensão da fé. Agora, uma espera nos planos que Deus está chamando, que, como foi bem dito, quer dizer, ele saiu para uma terra que não conhecia, ele abriu mão de coisas que ele tinha, do conforto e segurança que ele tinha, para uma direção que Deus estava dirigindo, e com uma promessa, né? E eu acho que a parte mais difícil para mim, quando eu olho para cá, é esperar. Esperar é uma disciplina muito difícil para a gente. Esperar as promessas de Deus. A gente às vezes tem a tendência de acelerar o processo, dar a mãozinha, né? E esperar por isso nos faz olhar, e a gente percebe que essa espera no cumprimento e nos propósitos de Deus para nossas vidas. E a gente precisa ter isso. Eu não fui para o ministério porque não tinha opção. Eu fui para o ministério porque Deus me chamou. Acho que essa é uma convicção. Eu estou fazendo isso porque Deus me chamou. Acho que quem está nos ouvindo precisa entender que o que eu estou fazendo em obediência é porque Deus me chamou. Não é porque eu não tenho outra opção. É porque eu tenho uma convicção de que Deus tem um propósito. Né? E quando a gente entende isso, é que a gente olha que essa espera também nos leva à obediência. Né? A gente vai ver que Abraão, enquanto esperava, obedeceu. Quer dizer, a gente precisa
porque o tempo de espera é um tempo muito difícil, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com a espera, né? Se eu pudesse, eu ia acelerando algumas coisas, mas a gente quer chegar no lugar rápido e às vezes a gente precisa ir pausadamente. Eu acho que, para mim, o que me chama a atenção dessa questão aqui é essa espera e obediência a Deus, né? Enquanto a gente espera. Muito bom. Diga, pastor Antônio. Meu pastor e pastor Claudinei, essa palavra foi chave também, pastor, a palavra espera. Porque nem sempre Deus concretiza a promessa na minha história, e sim na história dos outros. Porque Abraão não viu a concretização da promessa. Essa terra eu te darei, mas não foi para ele. Foi para gerações futuras. Foi 450 anos depois dele que acontece o êxodo. O povo passa 450 anos, 430 anos no Egito. Então, muitas vezes é fácil, às vezes, crer que a promessa é para mim. Mas se Deus disser, pastor Equias, essa promessa é para o Mateus. Olha, e o pastor Equias, vou viver a promessa, mas a promessa Deus realizar em meu filho. Davi tinha um sonho de construir o templo. Deus não permitiu a ele. Deus permitiu ao seu filho Salomão. Então, o texto diz, versículo 13, que muitos morreram na fé sem ter obtido as promessas. Versículo 13, pastor. Mesmo texto. Né? Logo depois, o pastor leu o versículo 13, 11 e 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendas de longe, né? Admitindo que eram estrangeiros. Muita gente não alcançou a promessa. Uma promessa se concretizou na geração dos seus filhos e netos e tetranetos e na sua descendência. Então, isso é maravilhoso, a fé de Abraão, porque muitas vezes eu digo, não, Senhor, se não é para mim, também não quero. Mas Deus está dizendo que vai te usar para abençoar outras pessoas. Mesmo assim, isso é fé. Dá um passo de fé, mesmo sabendo que aquela promessa não é para mim. Eu apenas sou um veículo, um canal da bênção de Deus, sabe? É admirável isso. Muito bom, muito bom. Sim, diga, pastor. No versículo 15, na linguagem de hoje, eu achei interessante que ela fala assim: não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisesse, teriam a oportunidade de voltar. Ou seja, essa obediência de ir em frente e não retornar depois que entra na caminhada com Deus. Eu entro e continuo, em termos de obediência, sem querer voltar, ainda que eu tenha a oportunidade de voltar. Muito bom, muito bom. Veja, como o pastor Antônio falou, esse capítulo 11 dá para a gente pregar um mês inteiro ou mais de um mês. Ontem, pastor Antônio, enquanto eu estudava esse texto aqui, eu pensei na possibilidade de fazer uma série de mensagens nos heróis da fé. E quando o senhor falou isso hoje, eu falei, é o Espírito testificando. Pastor, então, pensou? Quero dizer que eu aceito o desafio. Vamos fazer uma série de mensagens em 2025, no capítulo 11, sobre os heróis da fé. A igreja vai ser muito abençoada. A igreja vai ser profundamente abençoada. Isso, vamos fazer, e eu vou querer a sua ajuda aqui também, para a gente fazer o arcabouço geral do capítulo 11 com uma série de mensagens, tá bom? Agora a gente tem 2 minutos, 1 minuto e meio, eu queria destacar aqui alguns padrões comuns da fé no texto de Hebreus 11. A fé, ela sempre envolve uma promessa divina, uma resposta humana, um período de espera e uma recompensa final. Ainda que não se cumpra no meu tempo histórico, como muito bem falou o pastor Antônio. Então, você, ao exercitar a sua fé, precisa sempre basear a sua fé numa promessa de Deus. E saiba que a sua fé vai exigir de você uma resposta, uma confiança, uma obediência, uma espera contra a esperança. Há um período de espera, mas sempre teremos uma recompensa final. Aqui no texto, capítulo 11, uma característica da fé genuína. A fé genuína, ela age no presente, ela olha para o futuro, ela persiste nas dificuldades, ela transforma comportamento. Então, minhas palavras finais é exatamente essa. Que você tenha essa fé que age no presente, olhando para o futuro
e perseverando nas dificuldades, e que você experimente a transformação do seu comportamento. Essa é o fechamento da nossa lição. A semana que vem a gente vai entrar no capítulo 12 e eu, pastor Claudinei e pastor Antônio estaremos juntos na semana que vem. Deus abençoe vocês, tenham um bom culto, um bom dia, uma boa semana, um bom momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.